E aí pessoal, continuando com a série de vídeos sobre tensões máximas de flexão, dessa vez eu trago a resolução de um exercício onde possui seção composta por dois materiais. Optei por resolver essa questão Q2, vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar, por envolver concreto armado, e tem mais a ver com o que nós estamos estudando, que é engenharia civil. Não é uma questão difícil, mas requer algumas mudanças de como resolver essa questão em relação àquela dos vídeos anteriores. E essas mudanças que eu vou estar explicando mais detalhado para vocês. Nessa tabela, além das equações de costume que nós utilizamos anteriormente, nós vamos utilizar essa aqui que é para equivalência de materiais, para poder estar resolvendo essa questão. Só explicando essa parte aqui, o E significa o módulo de elasticidade e o a área do material. Esse asterisco aqui é um material fictício ou material equivalente que nós vamos encontrar. E essa segunda parte aqui é quando a gente encontra a tensão, antes da gente converter ela, a gente encontra a tensão relacionada a um material equivalente. Então nós utilizamos essa aqui para poder encontrar a tensão real no material real que está lá. O que vai acontecer é que nós vamos transformar algum dos materiais com uma área equivalente à tensão suportada por ele, no mesmo material que optar por encontrar as tensões. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui é homogeneizar os materiais. Talvez está um pouco difícil de entender o que eu estou falando, mas durante a resolução acho que isso vai ficar claro para vocês. Então aqui está a viga de concreto armado, as dimensões e a carga que essa viga está sujeito a suportar. Embaixo eu coloquei a representação do diagrama. Ele na verdade não é exatamente esse segmento perfeito que eu coloquei aqui, por causa dessas forças concentradas aqui. Mas como o objetivo não é fazer o diagrama perfeitamente, eu representei ela dessa forma aproximada apenas para mostrar o valor e a localização do momento máximo. Esse momento máximo ele não é fornecido na questão, então tem que ser feito alguns cálculos para estar encontrando ele. Para calcular isso nessa altura do campeonato tem que ser fácil para vocês, então eu não vou gastar tempo explicando isso. Do lado aqui nós temos a seção transversal da viga, e aqui tem esses vergalhões com bitola de 20 milímetros, são 3 vergalhões. No exercício é pedido para desconsiderar a capacidade de resistência à tração do concreto. Então, nesse caso, toda a tração será suportada e considerada apenas por esses vergalhões. E aqui está o módulo de elasticidade do aço e do concreto que são fornecidos pela questão. Só para ilustrar melhor a questão de não estar utilizando, considerando a tração do concreto. Isso faz muito sentido pelo seguinte: o diagrama à esquerda ele representa a tensão de deformação do aço. Nesse caso, a tensão de resistência máxima de tração adotada seria essa 200 MPa. Esse valor de resistência é devido à questão do aço não poder se deformar permanentemente. Pouco acima desse valor já acontece a questão do limite de escoamento, atinge o limite de escoamento. Então o aço ele pode se deformar plasticamente e por motivos de segurança não é interessante que isso ocorra. Então os valores de tensão para tração dentro de uma margem de segurança tem que estar abaixo desse valor aqui de 200. Já do lado direito, nós temos o diagrama de tensão e deformação do concreto. Essa parte do quadrante aqui, ele representa a tensão de tração e a deformação desse concreto. Nós podemos observar que são valores que podem ser desconsiderados, já que esse valor corresponde a 2,76
MPa, que é muito pouco em relação ao valor máximo do aço, que é de 200. Já a parte inferior representa a tensão de compressão máxima desse concreto, que atinge 34,5 MPa. Esse valor é aproximadamente 12 vezes maior do que esse valor de tração. Então, nesse caso, nós podemos desconsiderar essa tração e nós consideramos apenas a compressão do concreto. Voltando ao exercício e agora utilizando aquela equação de equivalência, nesse caso eu vou tornar essa área de aço em uma área de concreto equivalente. Para começar, eu vou precisar da área do aço total, no caso tem que fazer a somatória dessas 3 bitolas e vou achar esse valor aqui para o aço. Já foram dados os módulos de elasticidade, substituindo esses valores aqui na fórmula, nós vamos encontrar uma área fictícia ou uma área equivalente de concreto relacionado a essa área de aço. Para ilustrar isso, eu vou colocar uma figura para representar o que eu acabei de fazer. No caso, aqui essa parte em branco é a parte do concreto que era para ser tracionado, mas como nós vamos descartar essa parte, então eu deixei aqui em branco. E essa outra parte aqui representa essa área fictícia do concreto, ou é a área equivalente do concreto. Então essa área aqui, essa parte aqui vai ser a parte que vai suportar as tensões de tração relacionado a essa flexão que acontece na viga. Essa área, na realidade, ela não é retangular dessa forma aqui, ela seria mais oval, mas para fins de cálculo facilita muito fazer dessa forma retangular. E também a diferença final é irrelevante para os cálculos, então não vale a pena fazer oval e ter mais trabalho com esses cálculos. Pessoal, se for para optar por fazer o contrário, ao invés da área equivalente de concreto fazer uma área de aço, a figura para ilustrar ela ficaria desse jeito. Coloquei aqui só para vocês poderem visualizar, tem como fazer dessa maneira também, mas eu acredito que fazendo assim é mais fácil. Eu sempre fiz assim, na realidade eu nunca fiz dessa outra forma, mas então para resolver essa questão eu vou utilizar dessa primeira parte aqui. Uma diferença que temos aqui é em relação a como encontrar a localização de onde vai ser o eixo neutro, que seria esse eixo Z aqui, ou o centro geométrico da figura. Antes, para a gente estar encontrando isso, a gente utilizava essa fórmula e encontrava um y barra, que seria uma altura de referência. Então a gente utilizava isso, nós determinávamos uma linha de referência onde a distância do centro geométrico de cada repartição da figura ia até essa linha de referência para fazer esses cálculos. Nesse caso, a linha de referência vai ser exatamente em cima do eixo Z. Então, se antes nós tínhamos que encontrar o y barra, que geralmente a gente colocava a linha de referência aqui na extremidade abaixo aqui da figura, agora esse valor de y bar vai ser zero e a fórmula vai passar a ser assim. Como a referência ela é justamente o eixo Z, então não dá para saber a localização do mesmo, como era no caso anterior que a gente colocava a referência aqui embaixo. Então nesse caso a gente vai ter uma incógnita que eu vou chamar de H barra. Fazendo a divisão dessa figura em 3 partes, que seriam áreas que nós podemos definir facilmente, juntamente com as distâncias
do centro geométrico de cada uma dessas áreas até a referência, que é o eixo Z. Eu fiz essas divisões aqui já, dividi em 3 partes, mais as suas distâncias, e aqui nós temos o H barra, que será a incógnita que nós não sabemos, aliás, que nós temos que encontrar. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade para entender esses valores aqui. Qualquer coisa, pause o vídeo, observe essa figura e suas dimensões, que vocês vão entender perfeitamente. A única coisa que tem que ficar atento é que, como a referência de antes, nós colocávamos ela aqui na base da figura, então todos os valores acima seriam positivos. A gente sempre considerava as distâncias positivas. Como agora nós temos a referência aqui no eixo Z, então temos que ficar atento que acima do eixo vai ser as distâncias positivas e abaixo desse eixo vai ser distâncias negativas, como é o caso aqui que eu coloquei negativo aqui, que seria a distância da área equivalente de concreto. Substituindo esses valores nesta somatória, nós vamos chegar a isso. Isso que vai levar a uma função de segundo grau. E para resolver essa função de segundo grau, nós vamos utilizar o famoso Bhaskara. Então isso aqui vai dar 2 resultados para nós, porém um vai ser improvável e nós vamos utilizar apenas aquele que é viável para nós. Achando esse H barra, nós encontramos todos os valores para dar sequência no exercício. Então, encontrando esse H barra, o resto é repetitivo e o primeiro cálculo o primeiro passo é calcular o momento de inércia, igual nós fizemos nos exercícios anteriores. Como eu já fiz isso outras vezes, eu não vou mostrar como faz isso. Qualquer coisa, nos vídeos anteriores tem a maneira de fazer esse cálculo. E esse momento de inércia que nós achamos aqui, ele é um momento de inércia equivalente a essa figura aqui, com essa área de concreto equivalente. Depois, utilizando aquelas fórmulas de tensão do formulário, nós vamos substituir os valores e encontrar as tensões máximas de compressão para o concreto e as tensões máximas para o aço. Só que tem uma diferença nessa parte, que é para o concreto, todos os dados eles já estão corretos. Só que para a parte tracionada, nós temos que converter essa tensão para uma tensão para o aço. E para isso basta multiplicar o valor da tensão pela divisão do módulo de elasticidade do aço pelo módulo de elasticidade do concreto. Para finalizar esse exercício, eu vou mostrar mais 2 figuras para ficar mais claro essas questões de tensão para o concreto e para o aço. Eu vou mostrar uma figura que a gente acha tensão sem a conversão do concreto para o aço e uma que a gente já converteu essa tensão, que no caso seria essa aqui. Então aqui está a figura com a tensão de compressão e de tração. Porém, nessa parte inferior, a tração ela está equivalente à área de concreto em relação ao aço. Então, se a gente não tivesse feito aquela multiplicação pelos módulos de elasticidade no final do exercício, nós íamos encontrar uma tensão relacionada a essa figura aqui. Porém, essa tensão não é a tensão real da viga. Na figura aqui nós já temos a tensão real da viga. A tensão era totalmente suportada pelo aço presente nessa viga, como ilustrado na figura. Então aquela tensão que nós tínhamos na figura anterior, que nós tínhamos naquela área de concreto, nós temos que converter essa tensão
para essas três barras de aço. Então essas tensões aqui, nós podemos observar que ela também muda bastante em relação aos valores. E é isso aí, galera. Por hoje é só. Espero ter contribuído mais uma vez e até o próximo vídeo.